Olá pessoal, professor Ricardo Said aqui, na disciplina de Gestão de Processos de Negócios, agora na semana 4. Vamos ver o que está sendo proposto nessa semana 4 com o resumo que eu trouxe para vocês aqui no vídeo. Então, o conteúdo da semana 4 é mapear processos de negócio. Então, a gente vem falando todo o conceito que envolve o que é processo de negócio dentro da empresa. E a gente agora vai partir para um momento onde a gente vai estudar como mapear os processos de fato dentro da empresa, né, que são as técnicas que a gente utiliza para mapear esses processos, ok? Muito bem, então uma introdução, né? Ele diz o seguinte: alguma vez você já se perguntou como um produto ou serviço que você consumiu foi produzido? Se sim, você tentou imaginar como foi o processo de criação? Quais foram as fases desse processo de criação? Todo produto ou serviço é criado a partir de um processo e atualmente as empresas se preocupam muito em entender esse processo e otimizá-lo com a ajuda da tecnologia da informação. Então, a gente utiliza, né, um serviço ou consome um produto de uma empresa e tudo que acontece na realização desse serviço, né, ou na fabricação desse produto está embutido em vários processos. A gente poderia dizer que a organização é um conjunto de processos. E aí, quando a empresa hoje, atualmente, busca entender melhor esses processos que permeiam o seu negócio, a principal intenção ali é você conseguir otimizar esses processos, reduzindo o tempo, reduzindo o custo, aumentando a qualidade da entrega do produto ou do resultado dele para o cliente sentir valor naquilo que está sendo oferecido a ele, né? Um processo mal elaborado pode causar grandes prejuízos e, em muitos casos, colocar em risco toda a organização. Imagine uma fábrica de automóveis sem processos de fabricação bem definidos, né? Os carros produzidos por ela não seriam padronizados e, neste quesito, já geraria insatisfação dos consumidores e clientes. Está aí um bom exemplo. O fato de você mapear um processo, você consegue, por exemplo, numa fábrica, né, uma montadora de veículos, conseguir, por exemplo, padronizar a entrega do produto. Você pode observar, o motor é colocado sempre da mesma forma, as regulagens são sempre iguais, né? O padrão de qualidade também é sempre igual, porque aquele carro que está sendo produzido está dentro de um processo maior que envolve a fabricação do veículo. Mais uma vez, a gente não tem processo somente para a área de produção, nós temos também processos gerenciais e temos também processos administrativos que são cuidados e podem ser mapeados também por essa metodologia que a gente está estudando. Um processo de negócio, então, pode ser definido como um conjunto de atividades ou tarefas estruturadas, relacionadas, cujo objetivo é produzir um serviço ou produto específico. Este produto ou serviço pode ser, então, ofertado para um cliente específico ou um conjunto de clientes. Aqui, na verdade, nós pegamos uma revisão, né, porque nós já falamos desse conceito de processo de negócio nas semanas anteriores, mas foi colocado nesse trecho de livro dessa semana, a gente faz aí essa pequena revisão, né? Qualquer empresa ou organização, seja ela pequena ou grande, possui um conjunto de entidades que colaboram e interagem para a entrega de algum produto ou serviço. Essas entidades podem ser pessoas, sistemas, máquinas, sensores, departamentos, etc., né? Se analisarmos apenas entidades de departamento de empresas, podemos eleger um grande número de processos de negócio que ocorrem constantemente dentro desses departamentos, né? E nesse caso é necessário que exista um rigoroso controle e uma análise de processos de negócio para evitar esforços desnecessários ou perda de tempo com atividades recorrentes, como por exemplo, né? Então, estudar esses processos nos traz para a empresa uma série de benefícios. Cada processo que está nesse foco aqui, voltado para cada departamento da empresa. Todos eles, independente da ação que eles façam, se é atendimento direto com o cliente externo, se é atendimento com o cliente interno, todos eles passam pela execução de processos. Por isso a importância de se ter uma disciplina na administração específica para estudar isso.
Esses processos, então, eles podem ser divididos também com o chamado de processo primário, né? Os processos de negócio são geralmente classificados em 3 categorias. Um dos tipos são os processos primários, também conhecidos como processos finalísticos. Este tipo de processo é aquele processo essencial e que representa as atividades que uma organização desempenha para cumprir sua missão. Atividades que uma organização desempenha para cumprir sua missão. Os processos primários estão diretamente ligados ao core business da empresa, né? Então, são processos que, no caso, por exemplo, de uma siderúrgica, tudo que está relacionado à fabricação do aço, né, que é, na verdade, o propósito principal da empresa, de uma siderúrgica, são chamados de processo primário. Pode-se elencar como processo primário a criação de um produto, a realização de uma campanha de marketing e qualquer processo cujo receptor da saída seja o cliente principal do negócio, né? Então, esses são os processos primários. Temos também os processos de suporte, de apoio, né? São aqueles que oferecem algum auxílio e suportam os processos primários. Então, todos os processos que vão auxiliar que o processo primário aconteça são chamados de processos de suporte. Ou seja, eles ou facilitam ou viabilizam um contexto para que os processos primários possam ser executados. Podemos exemplificar um processo de suporte como um processo de RH, os recursos humanos da empresa, processos de TI, de limpeza, segurança, logística. Então, se a minha empresa, por exemplo, é uma montadora, se ela é uma siderúrgica, eu vou ter, por exemplo, a contabilidade como sendo tendo processos de apoio, de suporte. Eu vou pegar, por exemplo, a minha área de TI, a minha área de segurança, a minha área de logística, né? São áreas que apoiam os processos primários para acontecerem, né? Então, para que eu consiga efetivamente executar bem os meus processos primários, eu sempre terei processos de suporte ou de apoio junto com eles, né? Esses processos de suporte, eles não fazem parte diretamente do negócio principal da empresa, mas são processos extremamente importantes, né, para que eu consiga executar o processo primário. E o último tipo de processo são os processos gerenciais, né? Então, os processos gerenciais caracteriza como processos criados para coordenar e controlar as atividades da empresa. Nesse tipo de processo, existe a preocupação em gerir melhor, garantir a execução adequada dos processos primários e secundários, traçar planos e garantir sucesso final. Um exemplo de processos gerenciais são as atividades de gestão empresarial da área de negócio. Então, imagine o seguinte, como é que isso é ligado? Eu tenho o principal é o processo primário, dá suporte ao processo primário, os processos de apoio, e todos esses dois são gerenciados por processos chamados de processos gerenciais, né? É um foco específico da gestão do negócio, que por sua vez também tem processo, né? Então, mais uma vez, como foi falado, a empresa é uma organização de processos, é uma coleção de processos, que são ou os gerenciais, cuidados pela área gerencial da empresa, ou os processos primários, para quem realmente está ligado à fabricação direta, né, do produto ou do serviço, e os processos de suporte ou apoio, que dão condições para o processo primário acontecer. Tá? Todos esses dois outros gerenciados, né, cuidados pelos processos gerenciais. Tá? Atenção, muitas empresas criam muitos processos de negócio ao longo da jornada, porém, algumas não possuem estes processos documentados, né, e em muitos casos não são definidos de forma clara. Uma modelagem nítida destes processos é muito importante para que exista uma alta eficiência na empresa. Então, gente, isso é verdade. Muitas empresas não têm os seus processos de forma documentada, né? Obviamente, não são definidos de forma clara. As pessoas que estão dentro da empresa não conhecem a forma como seus processos, o processo que ela atua, executa. As pessoas, nesse caso, nessa miopia, só tendem a conhecer as atividades que ela foi contratada. Essas atividades, num contexto maior de processo, elas desconhecem, né? E isso, na verdade,
causa uma ineficiência muito grande dentro da empresa, né? Empresas que geralmente não conhecem seus processos possuem o que a gente chama de visão míope. Eu falei agora há pouco, essa miopia. Pessoas que estão dentro dos departamentos não sabem se as atividades que elas executam estão dentro de um processo de apoio, se elas estão dentro de um processo primário ou até mesmo se estão dentro de um processo gerencial. Elas não conhecem quando elas não são envolvidas a participarem de uma visão sistêmica, né, mais holística dentro da empresa. Ou seja, não possuem a visão real dos processos de negócio e não conhecem o verdadeiro estrago que um processo mal realizado ou que um conjunto de atividades que ela faz, né, pode ser que ela não execute o processo todo, mas que ela execute um conjunto de atividades que, ao ser realizado de forma errada, vai causar um dano alto para a organização, né? Ou já está causando desperdícios, tempos ociosos, como é que eu digo? Desperdício mesmo de material, de insumos, de dinheiro, de tempo, né? São processos também, muitas das vezes, não executados de forma padronizada, então isso causa uma série de danos para a organização. O primeiro passo na gestão de processos, então, no mapeamento, é justamente identificar os processos, né? Para identificar os processos, eu preciso antes saber caracterizar um processo. Então, aqui ele traz algumas características, né, de processo. Processo é uma cooperação de atividades e recursos distintos. Processo é voltado à realização de um objetivo global. É orientado para o cliente final. É reforçado de maneira recorrente. O processo acontece também de forma recorrente. A um processo deve corresponder desempenho, organização e responsabilidade. É uma organização estruturada, entradas tangíveis ou intangíveis e saídas como resultado de um processo. Todo processo tem entradas tangíveis ou intangíveis. O intangível aí seria a informação, né? Dado, informação que entra no processo, mas ele vai ter como saída o resultado de, na maioria das vezes, se é um produto, é um processo primário, a entrega de um resultado, de um produto, né, de um serviço para o cliente. Tá? Esses são algumas características de que seria o processo propriamente disso, a identificação de um processo. E aí a gente chega no mapeamento de processo propriamente dito, né, que é o objetivo dessa aula. Então, já que a gente sabe agora o que é um processo, como identificá-lo, você agora consegue mapear o processo. Para isso, a gente precisa de duas técnicas, duas abordagens, né, chamada de as is, como é agora, que é o mapeamento do processo existente, conhecido em inglês como as is, que em português seria como é agora, como é o processo agora. E a outra técnica é mapear os processos de melhorias aplicadas. A partir do as is, né, do como é agora, você vai gerar o que a gente chama de um processo como será, to be. Como será o processo a partir das melhorias aplicadas que a minha equipe, né, os consultores que estão comigo conseguiu elaborar e montar como será a nova cara, a nova roupagem desse processo existente que foi melhorado com a técnica de mapeamento de processo. Isso é extremamente importante. Então a gente mapeia o atual, o agora, e a gente vai mapear depois o como será através dessa técnica to be. Tá? Então essa primeira técnica do agora, né, ela pode ser definida como um trabalho de levantamento e documentação da situação atual do processo, a qual é representada em fluxo ou diagrama. Então a gente tem um fluxo ou um diagrama que a gente vai aprender, né, uma notação de mapeamento de processo atual, para que a gente possa efetivamente conhecer a situação atual do processo. Alguns cuidados devem ser tomados e atividades realizadas quando forem mapear os processos atuais, né? Então ele coloca aqui algumas técnicas, né? Algumas atividades a serem consideradas. Sempre fazer a documentação junto aos gestores, conversar com os gestores sobre as melhorias e possíveis ganhos que são esperados. É claro que quem vai dizer quais são essas melhorias, gente, é quem usa o processo, né? Então os gestores ou o pessoal de apoio que utiliza aquele processo
tem que ser levado em consideração a fala deles para que a gente possa ter possíveis ganhos esperados, né, com a melhoria daquele processo. Coletar informações sobre expectativas de forma quantitativa sobre o futuro do processo, entender e descrever os objetivos, definir bem o padrão de notação para o mapeamento. Nós vamos falar desse padrão de notação. O mais adotado é o BPMN, né, que é a notação de modelagem de processo de negócio. Existe uma técnica, né, existe uma notação que é internacional, né? Definir as ferramentas para modelagem de processo, definir a equipe do projeto que vai trabalhar na modelagem, né? Criar um plano de trabalho e especificar as etapas responsáveis, recursos e cronogramas para que esse processo aconteça. Então notem, gente, que o mapeamento de processo passa a ser para a empresa um projeto. Então ele tem início, meio e fim, ele tem etapa, né? Ele tem responsáveis, ele tem cronograma, ele passa a ser um projeto como qualquer outro de expansão, por exemplo, da empresa, né? Definir priorizações, garantir os recursos necessários para que o mapeamento aconteça, definir como será a comunicação dessa situação atual para a equipe. Eles conhecerem, olha, a forma que vocês trabalham hoje, né, a forma que vocês conduzem o negócio hoje, ou conduzem o processo, é dessa forma. Você vai mostrar o diagrama para eles da situação atual, de como está o processo atualmente. Após isso, né, a gente vai chegar também depois na técnica to be, né, que na to be são realizadas discussões, definições e documentação da situação futura do processo, a qual é representada em fluxo ou diagrama também, né? Então, assim, mesmo que você tenha um diagrama representando a situação atual, você vai ter também um diagrama, ou o mesmo diagrama, representando a mesma notação, representando a técnica to be. Nesta fase, participam deste trabalho as pessoas que realizam a tarefa no dia a dia, como também os chefes e outras pessoas com experiências que possam enriquecer o processo de modelagem, né? Na técnica to be, é importante destacar alguns cuidados e atividades que devem ser realizadas. Trabalhe em pequenos blocos, conforme a priorização. Chame para a reunião apenas pessoas que podem melhorar o processo, evitar pessoas apegadas com o processo antigo, né? Então, pessoas que só conseguem visualizar o processo antigo, que na mente deles não existe melhoria para aquele processo antigo, essas pessoas devem ser, no primeiro momento, descartadas dessa reunião, né? Dessa equipe que está trabalhando com a modelagem do novo processo. Evitar pensar nas restrições ou limitações, mas sim como o processo deveria ser, né? As restrições, limitações, até mesmo financeiras, podem ser negociadas, gente, depois. Se você vê que para ter um ganho operacional muito grande para aquele processo, na versão to be, você vai precisar de recurso, esse recurso pode ser conseguido depois com a organização, né? Isso vai ser, vamos dizer, negociado depois com a organização, porque você precisa desse investimento para que aquele processo se modifique, né, e melhore. Simplifica ao máximo, né, valide com a alta gestão, crie um plano de implementação das mudanças. Tá? Então, é uma fase extremamente criativa, né, inovadora, que vai requisitar, né, pessoas que tenham em mente a quebra de paradigma, né, a pessoa saindo de um paradigma de 30 anos usando da mesma forma, 20 anos fazendo da mesma forma, e com a quebra de paradigma, gerando um redesenho, uma remodelagem de uma situação que ele vinha executando na empresa, sempre com o intuito, né, com o objetivo de melhoria contínua do processo, né, e com os ganhos que a empresa vai ter a partir dessa condução. E para identificar locais onde podem ocorrer melhorias em processo, você pode realizar as seguintes perguntas na reunião para que os entrevistados reflitam. O que fazemos que não apresenta valor no processo? O que não estamos fazendo, mas apresenta valor no processo? O que fazemos pouco, mas é esperado mais? O que fazemos demais, mas é esperado menos? O que pode ser eliminado? O que pode ser substituído? O que pode ser adicionado? O que pode ser melhorado? O que pode ser unificado? O que pode ser paralelizado para executar mais rápido? Notem, gente, são perguntas extremamente interessantes para que a gente possa colocar, a partir da situação atual, fazer essa equipe de pessoas, né,
refletirem nessas perguntas, que aí eles mesmos vão soltar, né, vão indicar para você, né, que está mapeando o processo, responsável pelo mapeamento do processo, o que a partir dessas perguntas podem ser eliminados, adicionados, melhorados, unificados, né, feito um pouco mais, um pouco menos, para que uma nova proposta do processo possa acontecer, né, de um novo processo possa acontecer. Tá? Então são perguntas extremamente importantes. E no último slide aqui desse resumo, eu trouxe aqui um pouquinho da palavra notação do mapeamento do processo de negócio. Na verdade, a gente vai ter depois uma semana específica para isso, tá? Para falar da notação. Mas eu quero só deixar aqui para matar um pouco a curiosidade de vocês, né? Onde ele diz que a notação BPM, também conhecida como BPMN. O N que entrou aí no final é de notação. Notação, gerenciamento de processo de negócio, né? É amplamente utilizado na modelagem de processo. Ela suporta a capacidade de entendimento de processo de negócio em forma de notação gráfica, né? É uma evolução, eu diria para vocês, que uma evolução dos fluxogramas, que a gente utilizava muito. E também facilita a comunicação e entendimento desse processo como uma única forma de representá-los. Então aqui eu trouxe um pequeno desenho, né? Já é uma notação BPMN, onde você tem ali dois atores, que é o vendedor e o cliente. O processo inicia com o cliente solicitando o produto. Depois da solicitação do produto, o vendedor verifica a disponibilidade do produto em estoque. Se o produto está disponível, se não, finaliza, né? Ele não vai conseguir atender esse pedido. Se o produto está disponível, ele verifica o dinheiro disponível do cliente, né? Se ele tem dinheiro suficiente, ele realiza o pagamento e finaliza. Se não tem o dinheiro disponível, ele simplesmente finaliza. Tá? Então notem que isso aí claro, é um exemplo bem simples, mas seria um pequeno exemplo já da notação BPM, né? Para a gente mapear um processo. Então a gente vai aprender o que significa cada diagrama desse, o que é esse retângulo, o que é esse losango, o que é essa esfera, o que é essa piscina, né, com duas raias, o que significa isso. Então isso aí vocês precisam aprender para que vocês consigam depois realizar o mapeamento do processo da situação atual e o mapeamento do processo da situação futura e proposta. Ok? Então, finalizamos por aqui mais um resumo da semana, né, dessa disciplina, semana 4, né, da disciplina de mapeamento de processo de negócio, né, ou gestão de processo de negócio. Um grande abraço para vocês.